Era um impasse entre um herbívoro gigante, um bando de raptores e um T-Rex. Agora, evidências forenses que incluem até restos mumificados levam investigadores a desvendar uma verdadeira batalha pré-histórica. Eles são os primeiros guerreiros da Terra, os predadores definitivos. E novas descobertas forenses trazem à vida a arte da guerra pré-histórica. Esta é a Luta Jurássica. Luta Jurássica, Raptores versus T-Rex. Em 1997, em uma fazenda no nordeste da Dakota do Sul, um caçador de fósseis estava fazendo uma escavação rotineira. E, de repente, descobriu os restos de um dinossauro projetando-se pela lateral de um morro. Para identificar os ossos, os paleontólogos agora podem contar com a experiência e os conhecimentos sobre outras espécies de dinossauros já encontrados na região. Geralmente, quando você encontra fósseis, já sabe mais ou menos de que espécie eles são. Se vem do final do Cretáceo, há uma boa chance de ser um dinossauro bico de pato, ou um tricerátops, ou um tiranossauro. Então você já tem uma ideia do que pode encontrar naquele lugar. Mas, no geral, só depois que você escava e encontra uma série de ossos, é que você consegue ter uma ideia do tipo de dinossauro que você encontrou. Mesmo que eu encontre apenas um fragmento do dente serrilhado de um dinossauro carnívoro, geralmente sei dizer exatamente a que dinossauro carnívoro ele pertence. Eu não preciso de um dente inteiro para dizer a você o que é. Eu sei pelo tamanho, pelo formato do serrilhado e tudo mais. Paleontólogos descobriram mais partes do esqueleto e as compararam com os ossos de outros dinossauros encontrados nas proximidades. Eles perceberam que estavam vendo um monstro. Era um dinossauro bico de pato, o Edmontossauro. Esses dinossauros tinham mais de 12 metros de comprimento, 4 metros na altura dos quadris e pesavam quase 4 toneladas. Quase do tamanho de um vagão de trem. São mesmo dinossauros gigantescos com uma cauda enorme, mas o projeto de seu corpo é perfeitamente balanceado, de modo que seu centro de gravidade fica diretamente sobre os quadris. Isso permite que fiquem grandes, mas ainda assim relativamente ágeis. Seu tamanho é impressionante, mas o que mais se destaca nos dinossauros bico de pato é aquele crânio fantástico. A característica que lhes deu o nome bico de pato era um focinho alongado e bico chato. Mas uma das características mais notáveis desse dinossauro era que a sua boca continha mais de 1000 dentes. E como um tubarão moderno, eles caíam e cresciam durante a vida. Eles tinham uma bateria de 1.300 dentes na boca o tempo todo, que crescia o tempo todo sem parar, e eles maceravam a comida e eles comiam. Encontramos o conteúdo do estômago em alguns deles que mostrou que comiam sequoias e outras plantas que existiam na região. A capacidade de comer plantas permitiu ao Edmontossauro se espalhar por grande parte da Terra na era pré-histórica. Nós os encontramos preservados nas terras altas ou nas partes mais arborizadas dos morros e nos sopés das montanhas rochosas. Nós os encontramos nos vales dos córregos, até os encontramos nos pântanos. Inclusive encontramos bicos de pato que habitavam as costas. Alguns deles habitavam o litoral. Então, um bico de pato como o Edmontossauro pode ser encontrado em vários tipos de ambientes. Eles se adaptavam bem às florestas, aos córregos, aos pântanos. Contanto que tivesse plantas para comer, o bico de pato estava feliz. Foi sua habilidade de comer as plantas rijas do fim do Cretáceo que permitiu ao Edmontossauro competir com e substituir os primeiros dinossauros como o Tenontosauro. E também permitiu a eles crescer até 12 metros e ficar altos o bastante para olhar pela janela de cima de uma casa de 2 andares. O Edmontossauro era um dos maiores herbívoros da América do Norte.
E seu tamanho também ajudava a protegê-lo de predadores. Quando esses dinossauros viravam adultos, devido ao seu tamanho, não eram alvos tão fáceis. Por outro lado, os adolescentes e subadultos sempre corriam perigo, especialmente os machos subadultos. Eu acredito que, quando atingiam uma certa idade, eles eram expulsos da manada para amadurecer e formar sua própria manada, e um único macho precisaria estar alerta a todos os tipos de perigo. Já que não tinha armadura nem armas à primeira vista, esse dinossauro parecia uma presa fácil. Mas quando os pesquisadores examinaram seu esqueleto, descobriram que ele não era nada indefeso. Um edmontossauro adulto grande é maior do que um rinoceronte e tão grande quanto um elefante indiano. Então é um pedaço de carne enorme. E sendo tão grande assim, pode se defender só com a sua cauda, chutando com as pernas e até esmagando o outro com aquele seu bico de pato enorme. Se você é um edmontossauro e está sendo atacado, a sua primeira reação é sair correndo. E embora fosse um animal relativamente grande, ainda era relativamente rápido. Mas se não conseguia fugir do seu agressor, ele se defendia com aquela cauda enorme. Era capaz de balançá-la como um bastão de beisebol gigante e esmagar seu oponente se o acertasse. Hoje, existe um elo que dá aos cientistas uma ideia sobre o comportamento na pré-história. O instinto animal, que não muda há milhares de gerações. Podemos dizer que o edmontossauro era o gnu das planícies do Cretáceo. Na realidade, ele era maior do que um gnu, mas, comparativamente, em termos de dinossauros, ele seria mais ou menos daquele tamanho. Na realidade, ele provavelmente tinha várias estratégias diferentes para enfrentar predadores. Uma delas era usando seus órgãos sensoriais. Ele tinha uma ótima audição, ele tinha uma boa visão, era capaz de sentir a presença de predadores e evitá-los antes que pudessem chegar perto demais para feri-lo. E outra estratégia que quase todos ou muitas presas têm hoje é fazer todos esses órgãos sensoriais funcionarem ao mesmo tempo. E eles vivem em grupos, vivem em manadas. Portanto, a capacidade desses animais de detectar presas é aumentada por causa disso. E evidências fósseis encontradas na América do Norte sugerem que esses dinossauros viajavam em manadas. Eles viviam em manadas enormes. Havia talvez de 10 a 20 mil deles em cada uma. E é claro que eles tinham de migrar. Não havia como sustentar manadas grandes como essa sem haver uma migração, porque, do contrário, eles acabariam com a folhagem de uma área ao passar por ela. Mas os restos encontrados no local eram de apenas um dinossauro bico de pato. Por que ele não estava em uma manada? Já que esse esqueleto de bico de pato foi encontrado sozinho, concluímos então que ele se separou da manada ou que estava sozinho quando foi atacado. Não há evidência de que havia outros bicos de pato com ele. Ao se alimentar, esses dinossauros ficavam sobre as 4 patas. Mas havia algo surpreendente na maneira que se moviam. Quando era preciso, os bicos de pato se adaptavam e andavam sobre 2 pernas. Depois de estudar muitas pegadas fossilizadas, descobrimos que o edmontossauro e seus parentes andavam sobre 2 pernas a maior parte do tempo. É claro que os animais maiores deviam achar mais fácil andar nas 4 pernas, mas quando precisavam, podiam se apoiar nas pernas de trás e correr. Talvez não incrivelmente rápido, mas mais rápido do que seu atacante. Em 1998, as pesquisas foram aprofundadas. Larry Whitmer fez uma tomografia. E as imagens revelaram uma pista. O edmontossauro pode não ter sido tão veloz quanto se pensava. Uma coisa que podemos fazer para ter uma ideia da agilidade desses animais é olhar dentro do crânio deles e analisar a estrutura do cérebro desses animais, especialmente